que poderia ser a realização de um sonho, em alguns casos, se apresentou como pesadelo. O ritual de iniciação de calouros nas universidades paulistas é uma tradição que começa a ser questionada mais fortemente. Além dos abusos nos trotes, denúncias de estupros, humilhações, agressões, ameaças, coação para uso de álcool e drogas que ocorreram em festas universitárias e nos campi, vieram à tona e agora são investigadas em comissão parlamentar de inquérito na Assembleia Legislativa do Estado. Eu fiquei desesperada na hora, eu gritava para que eles parassem. Um deles ficou muito bravo comigo, ele gritava comigo que era para eu parar de fazer aquilo, que ele sabia que eu estava querendo, era para eu parar com tudo aquilo. E nesse momento, chegou um casal no estacionamento e a menina viu o que estava acontecendo, ela deu um grito e conseguiu fazer com que eu me livrasse daquela situação. A violação de direitos humanos nas universidades paulistas está no centro do debate que começa agora no Melhor e Mais Justo. Olá, o Melhor e Mais Justo de hoje fala sobre as investigações de violações aos direitos humanos nas universidades paulistas. Para essa conversa eu tenho o prazer de convidar Adriano Diogo, que é deputado estadual pelo PT e presidente da CPI que apura casos de violência nas universidades do Estado. Letícia Pinho, integrante da Frente Feminista da USP e do movimento Mulheres em Luta e uma das denunciantes. Antônio Almeida Júnior, coautor do livro Universidade, Preconceito e Trote e professor da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da Universidade de São Paulo. Bem-vindos. Deputados da Assembleia Legislativa de São Paulo instalaram em dezembro do ano passado, 2014, a Comissão Parlamentar de Inquérito para apurar as violações de direitos humanos na Universidade de São Paulo e em outras universidades públicas e particulares do Estado. Para representantes de movimentos sociais envolvidos com esta CPI, as vítimas estão sendo violentadas duas vezes. Pelos agressores, pelo silêncio e negligência com que os casos foram tratados até agora. O que já foi apurado? Quais as principais polêmicas e revelações dessa investigação? De novo, quero agradecer a presença de vocês e para começar com o trabalho da CPI, Adriano, bem-vindo. E o que já foi apurado, em que petam os trabalhos e como você presidindo essa CPI tem sentido e entrado em contato com as barbaridades que são cometidas em nome do trote ou da vida universitária. Então, eu agradeço o convite e, para ser bastante sucinto, queria que você entendesse, o que as pessoas que estão assistindo o programa entendessem, qual foi a cabeça que eu entrei, como estava a minha cabeça quando eu entrei na CPI. Nesses últimos 4 anos, eu fiquei mergulhado, fiquei internado 3 anos e meio fazendo Comissão da Verdade, de um lado na Comissão da Verdade e na Comissão de Direitos Humanos, fazendo violência policial, genocídio, grupos de extermínio, com essa cabeça que eu entrei. A gente sabia das coisas graves, assim, por cima, que ocorriam na universidade, mas mais na Faculdade de Medicina. Na Universidade de São Paulo. Na Universidade de São Paulo e mais na Faculdade de Medicina da USP. E foi uma jogada muito arriscada, porque tinha 2 meses e meio para apurar, com o perigo de jogar todo o crédito da seriedade da Comissão da Verdade e da Comissão de Direitos Humanos no lixo. Então, mas tinha uma pressão muito grande para abrir essa caixa. Foi com essa cabeça que eu entrei. Pois eu vou te dizer, olhando nos teus olhos, olhando para a câmera,
que na Comissão da Verdade você revê a loucura do regime. Da ditadura militar. Não só da ditadura, mas da estrutura do capitalismo. Na Comissão de Direitos Humanos você vê como é que os caras vão para as ruas à noite e fazem a pena de morte mesmo sem sentença. Mas, quando você pega as universidades, você entende aonde nascem os torturadores. Qual é a escola que eles frequentam? Que leite que eles beberam? Como eles foram desumanizados? Porque uma pessoa pode perguntar, pô, diante dos problemas tão graves do país, esses loucos ficam aí estudando o que acontece nas universidades. Lá é que está o ovo da serpente. Lá é que o cara, como médico, se desumaniza, se torna um ser humano frio, a ponto de não estar nem aí para o cara que ele está atendendo. Quer dizer, lógico que as escolas de medicina têm uma formação lá no começo do século passado, que veio com o positivismo, que é a chamada eugenia. Qual é a teoria da eugenia? Os doentes, os deficientes, os pobres, os pretos, as putas, as mulheres, os homossexuais, são peças descartáveis do processo. Aí está a teoria da eugenia, onde esses malucos nasceram. Que eles tinham uma teoria que veio lá da Suécia, depois foi para a Alemanha, que tinha uma categoria de seres humanos, tanto é que os hinos deles, todo o tempo falam do descarte. Os hinos? Os hinos das faculdades e das baterias falam das mulheres, das baterias dos grêmios das faculdades. Das atléticas e dos shows, principalmente das atléticas. As atléticas são a concepção da eugenia. Quer dizer o seguinte, você é um cara bem tratado, bem sarado, fisicamente, e você tem desprezo, porque a eugenia é uma teoria lamarquista, que ela diz o seguinte, se eu tiver com um corpo bom, eu gero características hereditárias de uma raça sã, de uma raça pura, de uma raça superior, Então é daí que nasce essa loucura e a natureza filosófica. E o trote, que a gente achava que é só o trote ele tem toda uma componente de violência sexual, toda. Porque a gente não pode confundir trote... De exercício de dominação e de poder, Mas a gente vai falar mais do trote, mas queria fazer rodar um pouco a nossa conversa aqui. Letícia, entra na roda do movimento feminista, uma das denunciantes de agressões, de violência cometidas na USP, tá certo? Queria saber como é que você tem acompanhado e como é que você lê essas situações, tanto a do trote como da vida universitária, em relação à violação dos direitos humanos que são cometidas em várias universidades, aqui não apenas no estado de São Paulo, estamos falando de uma CPI no estado de São Paulo, mas isso está generalizado, país afora. Como é que você vê essa situação, o que vocês têm feito, como é que vocês leem, enfim? A questão da violência contra as mulheres, a gente sempre está tocando numa perspectiva que é de explicar para as pessoas que não se trata de um problema só da USP ou um problema que esteja restrito só à Faculdade de Medicina. É um problema da sociedade. Os dados de violência contra as mulheres são bastante alarmantes no Brasil. Então, isso que o Adriano fala sobre a combinação do trote com a violência sexual, com a violência, que se dá contra setores oprimidos, como mulheres, negros, LGBTs, é parte disso. Ela é parte desse universo maior. E o que a gente vê ano após ano é que é uma realidade. E muitas das vezes silenciada. Em várias universidades, ano passado, na Federal de Minas Gerais, um trote que foi escandaloso, racista. Esse ano, o próprio trote na USP teve alguns casos, sim, de assédio, de violência física contra mulheres. Então, é uma realidade que ela é concreta, ela existe, ela é fruto da violência contra as mulheres no nosso país e que por muito tempo ela foi silenciada. O que tem de novo agora, na nossa perspectiva, é que se tirou debaixo do tapete, se jogou luz no problema. É um primeiro passo para se combater. Porque quando um problema é silenciado,
você tem chances mais limitadas de fazer a disputa, de mostrar para mais pessoas que é errado, que é problemático, né? E, ao mesmo tempo, você reitera uma prática e um conjunto de valores nefastos que a sociedade, ao não debater e ao não combater, acaba perpetuando, tá certo? Com certeza. Tônio, entra na conversa, de novo, obrigado pela presença. A gente sabe que você tem trabalhado, já publicou alguns livros, 3, né? Livros sobre esse tema, sobre essa temática, a questão do trote, a questão da violação de direitos humanos, da violência nas universidades, em São Paulo e em outros estados do país. Queria que, inclusive na condição de pesquisador, como é que você lê e por quê? Que esse não é, você me contava, não é a sua linha de pesquisa principal, né? Quer dizer, ela é secundária. Por que você se interessou por isso, sendo alguém que trabalha na Exalc, trabalha com meio ambiente, trabalha com outras dimensões de pesquisa, se interessou por uma questão específica da vida universitária que toca tão diretamente questões políticas, sociológicas, históricas e de formação da sociedade, da cultura, tal como a gente a conhece no mundo capitalista e no Brasil, né? Luiz, eu comecei tudo isso de uma forma muito ingênua. Eu fui aluno da Exalc, mas não tive envolvimento com o pessoal do trote. Eu fui tomar uma posição, era um assunto importante que eu queria tomar uma posição. E comecei a entrevistar pessoas, a me inteirar dos fatos, e os fatos eram cada vez mais graves, né? Violências de todo tipo ocorrendo, opressão. Não há um entendimento nítido na literatura. Quando você pega a literatura sobre trote, mesmo a literatura internacional, a discussão é pobre, né? Não há, a maior parte das pessoas que fala sobre o trote jamais foi a campo para fazer pesquisa de fato, então fala muita bobagem. E eu, diante disso, com um colega da escola, a gente decidiu fazer pesquisa. E a gente passou 2.100 questionários, eu entrevistei centenas de alunos. Depois comecei a ser convidado para palestras em outras escolas e a conhecer a realidade de outras escolas, receber documentos de outras escolas, né? E aquilo que a gente achava que era um problema da Exalc, na verdade é um problema nacional. A universidade não quer reconhecer que o trote é um problema. E acho que a CPI, o deputado Adriano Diogo, de parabéns mesmo, porque colocou a questão da forma correta. Trote é tortura, trote envolve comportamento de quadrilha, trote envolve omissão grave da universidade, não só da autoridade universitária na punição do trote, mas na educação das pessoas, né? As pessoas não são educadas de forma apropriada. Trote é apologia de uma forma de opressão, de dominação, de poder característico da nossa sociedade, né? Não é um ritual de passagem, simplesmente. E o grupo do trote normalmente defende propostas de universidade que são propostas de quem se sente acima da lei, de quem se sente acima dos demais, né? E não propostas de uma universidade para fazer pesquisa para a população, para resolver os problemas brasileiros, para resolver uma série de questões que a gente tem do nosso desenvolvimento tecnológico social. Então, esses grupos são grupos extremamente perversos que atuam de forma disciplinada, de forma organizada. Eles não são comandados por alunos de graduação, eles são comandados por docentes, por ex-alunos e outras coisas, né? Então, a gente precisa, não dá para dizer assim, vamos fazer um pouquinho de trote, vamos fazer um trote que é brincadeira. Tem que banir essa cultura, né? A cultura de recepção do aluno, recepção de aluno não é trote, comemoração não é trote. Trote é outra coisa que envolve opressão, domesticação de pessoas, lavagem cerebral, tudo o que a gente não manipulação, gostaria. Uso, né? O próprio nome, né? Trotar se faz com cavalos, né? Monta num cavalo para trotar, submeter o cavalo ao seu controle, tá certo? Você tem o próprio nome remete a uma ideia de tortura mesmo, domesticação, subordinação, né? A gente ouve nas escolas militares, né? O sujeito tem principalmente dessas escolas militares de sobrevivência na selva e tal, aqueles exemplos absurdos, né? Que os caras têm que correr 5 horas, têm que andar em pântano, andar em fio de aço e não pode denunciar, né? Então, essa tradição militar, por exemplo, nós nunca vamos, olha o que eu estou falando, nós nunca vamos
descobrir como é que são os trotes nas escolas, nas academias militares. E essa coisa que o professor Antônio fala, a academia puxou, porque como é que você cria um torturador? Você cria um torturador que é um cara que é torturado ao grau máximo, ele assimila aquele negócio e ele vai e gosta do negócio e vira. Só que isso veio para a vida acadêmica. Aí você vai é difícil falar disso, você vai num médico e ele te trata com nojo, com uma rejeição, ele não te olha na cara. Te desqualifica, né? Você fala, pô, como é que esse cara é médico? Aí você vai ver o jeito que eles fazem a iniciação, o que eu chamo de desumanização, só pode dar esse produto. Só pode dar esse produto. Né? Então, para que a gente gasta uma grana enorme nessas universidades públicas? Por que a gente faz um financiamento absurdo nessas universidades privadas só para garantir estatísticas? Está errado, esse projeto está errado. Essa universidade foi constituída em bases erradas. Então não adianta mandar cara para o exterior, fazer isso, dar bolsa, se a gente não souber que sociedade, que elite nós estamos criando nesse país. E tudo isso tem uma origem nessa palavra trote. E queria insistir nesse cruzamento que eu não conhecia, que não é da minha época, que é associar ao trote à violência sexual. Quando a televisão fala que em Adamantina, 2 meninas de 17 anos, em Adamantina, para lá de Marília, foram para uma faculdade e os caras jogaram ácido nas coxas dela, a matéria é mentirosa, eles não jogaram ácido nas coxas, eles jogaram ácido na vagina delas, na vagina, porque ele sabia que naquele tecido, aquele ácido sulfúrico, aquela coisa, provocaria uma destruição e um vexame. Então, e o que acontece? E os dirigentes universitários, os professores, esses diretores que não investigam coisa nenhuma, eles estavam acostumados com aquela cultura que a máxima divergência que havia era direita ou esquerda. Lógico que tem essa componente, mas eles não sabiam nada de gênero, de sexo, de formação, dessa nova componente. E trataram durante muito tempo a ideia de que o trote e tal é uma questão que não é da alçada da gestão da universidade. Mas nosso tempo nesse bloco estourou, a gente retoma e eu passo a palavra para o Antônio, está pedindo. No próximo bloco a gente já volta.